GoCast no ar. Hoje para falar com o Bernardo Itri, vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol. Aliás, a federação criou uma plataforma de streaming própria. É muito legal, viu? O Paulistão Play. Vamos saber mais sobre esse novo posicionamento adotado em torno do digital? Nos últimos anos a federação fechou parcerias importantes com plataformas que são referência no mercado. Eu sou a jornalista Duda Strebs, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanha o nosso conteúdo. Vamos ver como é que tá meu time hoje, porque, Norton, eu estou impressionada que o nosso diretor veio para frente, veio para os holofotes e não quer sair. Garantiu a vaga e veio para ficar, eu acho. Ninguém tira mais o lugar dele aqui no GoCast. Ele gostou de aparecer, está aparecendo bem, está se destacando. E agora nós vamos ter que aguentar ele, Eduardo, fora, na frente e atrás das câmeras. Eu não sei o que é pior para vocês. Nós também não. Deixa o Luiz Henrique voltar, vocês vão ver uma coisa. Norton Capel, jornalista, José Pedro Villa-Lobos, jornalista, nosso colega também. E agora eu vou fazer as boas-vindas, ao Bernardo. Afinal, o Norton tentou tanto essa entrevista, mas tanto, desde que era super novidade essa plataforma aí, esse jeito novo de vocês lidarem com algo tão moderno. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Duda. Obrigado, Norton. José Pedro, um prazer estar com vocês. De fato, o Norton, tenho falado com ele há muito tempo, questão de agenda acabou não batendo, mas felizmente estamos aqui para a gente conseguir falar com calma e é um prazer estar aqui no GoCast. Muito legal, porque a gente fica bastante curioso mesmo para saber como foi esse novo posicionamento, a partir de que informação você foi atrás dessas novas relações, dá para se dizer, que hoje a gente já virou uma realidade para todos nós, mas lá em 2015, 2016, quando você começou a analisar, era tudo muito iniciante ainda. Como é que foi esse novo posicionamento da federação? Explica para a gente, Bernardo. Legal, bom falar sobre esse tema. Bom, voltando lá para, já que você falou 2015, 2016, é o período que eu entrei aqui na Federação Paulista de Futebol para assumir a área de comunicação. Bom, eu sou jornalista, assim como vocês, eu trabalhei pegando os 3 principais veículos que eu trabalhei, na Record, na revista Placar, e depois fui trabalhar na Folha de São Paulo até 2015, quando eu saí para assumir aqui a área de comunicação aqui da federação. Bom, primeiro eu acho que tem uma visão genérica e geral em relação a federações, entidades esportivas, Eu, como um jornalista e que trabalhava na Folha, que a Folha a gente sabe que não é um veículo muito simpático com entidades esportivas e com o sistema em geral, naturalmente tinha uma certa rejeição, E acho que não era uma questão da Folha de São Paulo, é uma questão dos veículos de comunicação, da opinião pública como um todo. Então, naturalmente, quando eu fui convidado pelo presidente que estava assumindo, que era o Reinaldo Carneiro Bastos, que está até hoje, eu falei, você sabe o que eu penso, sabe o que eu acho, As coisas, não estou mudando o que eu acho porque você está me convidando, Se você está me convidando é porque você entende que tem mudanças a serem feitas. Ele falou assim, é exatamente por isso que eu estou te convidando. E isso é muito bacana, Acho que, primeiro, o conceito do que se gostaria de ter com a federação. Eu cheguei na mesma semana, o Mauro Silva, que foi tetracampeão do mundo, jogou no La Coruña, seleção brasileira, enfim, Guarani, Bragantino, estava entrando junto comigo, evidentemente que o Mauro Silva e Bernardo, não estou me comparando com o Mauro, mas o Mauro, a chegada junto foi muito importante para nós, que foi uma mudança, ter um ex-jogador dentro de uma entidade esportiva como a Federação Paulista trazia uma novidade importante, que é a presença, o protagonismo dos atletas, os atletas sendo representados dentro de uma federação. E bom, dito isso, eu acho que o que eu vim fazer na federação foi muito trabalhar a área de reputação, de comunicação da federação, mas já entrando no que você falou, Duda, eu acho que o ponto principal nosso é como é que a gente conseguia criar conexões diferentes com o torcedor, E acho que a federação, até aquele momento, tinha uma conexão próxima com clubes, que são seus filiados, mas o torcedor tinha uma relação muito distante com o torcedor.
E acho que era essa relação, era essa relação que a gente queria buscar e encontrar com o trabalho aqui na federação. E a gente criou pontos de contato, né? Como é que a gente conseguia criar esses pontos de contato com o torcedor? E alguns dos pontos de contato, talvez o principal ponto de contato, foi conseguir ofertar serviços para o torcedor, fazer com que o torcedor se aproximasse dos clubes paulistas e das competições que a gente organizava. E essa aproximação, ela se deu muito pela oferta das transmissões, né? Que acho que é o tema que a gente deve abordar bastante aqui. Eu cheguei aqui na federação e a gente começou a olhar a quantidade de jogos que eram transmitidos, né? Então a federação organizava e organiza em torno de 4.000 jogos por ano, são 18 competições, e desses 4.000 jogos, cerca de 200 jogos, no máximo, eram transmitidos para o público. 3.800 jogos, ou o torcedor acabava indo no estádio para assistir, e a grande maioria não vai, né, no estádio, ou acabava não acompanhando por rádio, enfim, de alguma outra forma. E aí o nosso trabalho foi tentar democratizar esse acesso aos torcedores, né, fazer com que os torcedores dos clubes do interior, clubes de menor relevância pública, pudessem ter acesso a isso. E a gente começou a fazer um trabalho lá em 2016 de começar a ofertar plataformas e mecanismos de acesso do torcedor para os jogos. E aí estreitar essa relação da federação, estreitar essa relação com os clubes e com as competições, que no final são os produtos que a gente tem, né? Que são as competições que a federação organiza e que também são os produtos que os clubes têm, né? São os principais produtos que os clubes têm, a participação nos campeonatos. Então foi mais ou menos esse o início do trabalho que a gente olhou, e a gente começou fazendo em 2016 uma parceria com o antigo Maicujo, né? Que hoje se tornou Eleven. Eleven agora foi adquirida pelo DAZN. Mas para transmitir os jogos das competições que não tinham exibição. A gente começou a transmitir, em 2016 foram 46 jogos, em 2017 foram para 200 e poucos, em 2018 foi para mais de 500, em 2019 a gente bateu 1.000 jogos transmitidos. Então a gente começou a criar esse novo ambiente, uma conexão, e aí muito bem falado por você, pelo digital, né, por plataformas que são mais modernas, são mais simples, não tem uma grade, né, de programação, e facilitando o acesso para o torcedor. Então foi mais ou menos esse o início do trabalho lá em 2015. Que legal, hein, Norton? Bernardo, você mesmo citou, né? Uma honra recebê-lo aqui. Eu estava tentando te trazer aqui há um bom tempo, porque o que aconteceu ano passado, né, com esse novo modelo de campeonato paulista, com uma distribuição variada para vários veículos, né, no formato tradicional da TV aberta, na TV paga e agora nos streamings, também trouxe uma relevante questão financeira e marcou definitivamente a manutenção dos estaduais. Por 4 anos no mínimo, com um contrato assinado e com um valor que chega hoje em torno de 250, 300 milhões de reais por ano para os clubes que participam do Campeonato Paulista. Aquela conversa de que os estaduais poderiam acabar, ela foi jogada para frente, né? Se criou um fato aí, que é a existência dos estaduais por esse período, em virtude de um contrato altamente benéfico aos clubes paulistas. Então, eu queria que tu aprofundasse um pouco essa questão de como foi conseguir todo esse valor, como foi essa negociação, a importância disso, e hoje, né, a federação é responsável por 84 clubes aí do futebol paulista entre as 4 divisões. Todos os clubes conseguem, de alguma forma, receber valores relativos a essas transmissões que você citou, ou ainda não, é só na primeira divisão? Enfim, como está essa divisão do valor que as transmissões, os direitos de transmissões foram conseguidos nesse novo modelo? Legal. Boa pergunta, complexa pergunta. Vamos lá, vou tentar responder. Vocês Eu sou bom de fazer pergunta, não sou bom de responder, mas vou tentar responder aqui. A gente ajuda aqui, Bernardo, a gente está misturado, estamos juntos e misturado aqui. Mas, enfim, eu acho que, começando pelo fim da sua pergunta, assim, hoje todos os clubes das 4 divisões e do feminino têm cotas de participação nas competições. Isso é uma premissa da federação, pela arrecadação que a federação gera dos contratos de direito de transmissão, de patrocínio, e também pela parte de bilheteria que a federação gere, né, o 5% dos jogos.
essa verba ela é destinada para fomentar as competições que não geram receita, né? Então, toda a receita da federação, a Federação é uma entidade sem fins lucrativos, toda a receita gerida pela federação, que são um percentual dos contratos, né, 10% dos contratos, e também a parte dos 5% da bilheteria, são destinadas às competições que não geram receita própria, né, por ela própria, né? Por exemplo, a segunda divisão, o Sub-23, que é a nossa última divisão, ela não tem uma receita própria, né? Ela não gera contratos de patrocínio ou direito de transmissão que gerem receitas por ele só. Mas todos os outros contratos que a gente tem como um todo geram uma receita que é para a federação, e a federação isso distribui pelos clubes. Isso acontece com a segunda divisão, a Série A3. A Série A2 já gera receita, já se paga. A Série A1, evidentemente, o Paulistão Sicredi é o principal campeonato que tem do masculino, que gera receita, é extremamente autossustentável e tudo mais. O feminino se tornou autossustentável no ano passado e pela primeira vez a gente conseguiu distribuir mais de 2.600.000 reais para os clubes, né? O campeão recebeu quase R$ 1 milhão como prêmio, foi o maior prêmio que aconteceu na história do futebol feminino no Brasil. Então, dito isso, acho que tem a questão de como é que a gente construiu todo esse modelo que você me falou, né? Bom, em 2000 o contrato com que a gente tinha em vigor iria até 2021, né? O contrato com o Grupo Globo fechava em 2021 do Campeonato Paulista. E aí, sabendo disso, em 2018, né, a gente contratou a Live Mode, que é uma parceira nossa, né, uma agência parceira nossa, para começar a mapear, entender o mercado, como é que estava o mercado de mídia naquele momento, como é que estavam os movimentos de mídia naquele momento, e como é que a gente poderia fazer com que a gente tivesse, para o novo ciclo de contratos, 2 pontos. Visibilidade relevante, né, porque a gente não poderia pegar um caminhão de dinheiro de qualquer lugar e esconder o campeonato, e garantir que a gente tivesse um aumento de receita para os clubes, né? Receitas de direitos de transmissão e de patrocínio. A partir de 2018, então, a gente trabalhou 3 anos nesse processo, né? A gente não começou em 2021 para vender para 2022. A gente começou a trabalhar em 2018, mapeando o mercado, conversando com players do mercado e entendendo como é que isso se daria a partir de um novo modelo, porque vocês sabem muito bem, o mercado de mídia tem uma mudança muito grande nos últimos anos, com players digitais gigantes entrando no Brasil e precisando de conteúdo esportivo, né? E em detrimento da TV por assinatura, que tem tido uma queda grande nos últimos anos, em detrimento das audiências dos veículos tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente entendia da relevância de todos os veículos e de todos os meios que tem. Então, olhando para a visibilidade, olhando para a receita, a gente tentou criar um modelo que funcionasse do ponto de vista de visibilidade e que gerasse a melhor receita possível. E aí a gente começou as conversas de negociações para renovação, né, com o Grupo Globo, possibilidade de renovação, ou da possibilidade da gente criar pacotes de distribuição diferentes. E aí o que a gente conseguiu construir junto com a Live Mode foi um modelo que é muito baseado não, a referência que a gente trouxe é uma referência da NFL, né, como a NFL conseguiu potencializar a comercialização dos direitos nos últimos ciclos, olhando para esse mercado, olhando para os players digitais, olhando para os players tradicionais e tentando criar uma convivência saudável e gerando a melhor receita possível. E a gente foi mapeando isso e entendendo como é que o mercado se movimentava. E aí a Live Mode, a gente conseguiu criar um modelo em que a gente dividiu o campeonato. O campeonato ele era todo vendido para um grupo só, né, que distribuía entre suas plataformas. Então a gente conseguiu realocar essa quantidade de jogos em pacotes diferentes. Então a gente criou alguns pacotes, né? E esses pacotes foram construídos com o tempo, né? Não vou dizer que para você que foi, a gente pensou numa ideia genial e teve uma ideia genial, essa ideia genial foi seguida à risca e isso foi muito construído a partir das conversas que a gente foi tendo. E no final a gente teve uma divisão que a gente conseguiu trazer em abril, se eu não me engano, de 2021, a gente fechou o primeiro contrato de transmissão, que foi com o YouTube. Enfim, era o Google, né, o YouTube entrando de cabeça na aquisição de direitos esportivos. Acho que foi o principal contrato de direito esportivo que o Google tinha
foi com a Federação Paulista, foi com o Futebol Paulista, que envolveu Paulistão, alguns jogos da Copa São Paulo, alguns jogos da Série A2, alguns jogos do Feminino, alguns jogos do Sub-20 e da Copa Paulista. Então a gente anuncia o primeiro grande acordo com plataforma digital, plataforma por streaming gratuita, né? Gratuito para o torcedor. A gente seguiu as negociações, o segundo contrato que a gente fechou foi com a Record TV, para a plataforma de TV aberta. Então a gente tinha com o YouTube 16 jogos, né? Um jogo por rodada, mais um jogo das quartas de final, um jogo da semi e as duas finais. Com a Record a gente criou esse mesmo modelo, um jogo por rodada, um jogo das quartas, um jogo da semi e as duas finais. A Record entrou, é um outro jogo, né? Não é o mesmo jogo do YouTube, é um outro jogo que está na Record. Aí a gente foi para um terceiro acordo, que foi um acordo que a gente fez com que hoje é a Warner Discovery, né? Que era a Turner, para levar para HBO Max os jogos. Então a gente tem um pacote de 28 jogos por temporada que a HBO Max tinha no ano passado. 2 jogos por rodada da primeira fase, depois um jogo nas quartas, um jogo da semi e as duas finais também. E aí tem uma novidade nesse modelo que vou guardar, depois eu termino de falar do modelo, depois eu volto para essa parte da HBO Max. E aí depois a gente fechou com o Premiere, o pacote de pay-per-view, que são todos os jogos, exceto 13 jogos que são exclusivos, 100% exclusivos da Warner, que foram para a HBO Max no ano passado, esse ano está na HBO Max e na TNT. E uma estratégia que a gente adotou, que a Duda comentou no começo, foi a criação do Paulistão Play, que é uma plataforma de OTT própria da federação, do futebol paulista como um todo, para que a gente pudesse ter uma oferta direta para o consumidor, que é uma novidade. Então a gente criou essa plataforma junto com a Live Mode, de distribuição direto para o torcedor, que tem um preço cobrado, né, um serviço de assinatura pelo período do Paulistão, que as pessoas podem assinar e consumir diretamente lá. É o mesmo pacote de pay-per-view do Premiere, é o mesmo pacote que é ofertado no Paulistão Play. Então, com essa distribuição, a gente completou os 104 jogos do Paulistão, né? E esses 104 jogos foram distribuídos dessa forma. O que a gente notou, né? E aí foi a novidade, né, que aconteceu. Como toda novidade tem seus desconfortos, né? Criou-se aquele ambiente lá, mas onde eu vou assistir esse jogo, né? Quantos amigos, quantas amigas, não sei o quê, mas onde passa esse jogo? Não estou conseguindo saber e tal. Então, a baita confusão, que é natural, né? Porque a gente está acostumado, né, culturalmente, a assistir sempre nos mesmos veículos tradicionais. Então, assim, e que a gente já passou aqui, né? Já me identifiquei aqui, gente. Vocês não, Norton, Zé, assim, muita gente, né? Desespero, dia do jogo, onde é que vai dar, pelo amor de Deus? Não, viu, Bernardo? Teve um diretor de um programa, casualmente, que andou me perguntando ontem, ou ontem, onde passava um jogo da Libertadores. Coisa complexa mesmo. Complexo. Até porque no ano passado era Comebol TV, agora foi para outra, tá tudo. Mas é legal, assim, eu gosto desse ambiente, tá? Eu quero dizer que pode provocar esse desconforto, pode provocar esse estranhamento, e é natural, como toda novidade provoca estranhamento, mas tem que ser feito. Tem que quebrar, em algum momento é preciso quebrar com o tradicional, com o igual, o sempre quisemos assim, sempre vamos fazer assim, e por certo sempre vamos atingir o mesmo resultado, ou talvez pior, né? Então, eu acho extremamente saudável, inspirador que a Federação Paulista de Futebol assuma esta vanguarda no modelo de distribuição de jogos, de plataformas para veiculação dos jogos. Eu lamento que a federação do meu estado, do nosso estado aqui, a Federação Gaúcha de Futebol, ainda seja muito tradicional, ainda esteja presa ao modelo da TV aberta e o pay-per-view. Ainda que, segundo dados do Ibope do ano passado, a TV aberta continue dominante no Brasil, 80% da audiência do Brasil é da TV aberta, 8 a 10% é da TV a cabo, que me surpreendeu, porque eu acreditava que TV a cabo era uma coisa já praticamente esquecida, e os outros 10% restantes distribuídos aí em outras plataformas, o streaming entre eles.
mas não se enganem, o streaming está crescendo, a Copa do Mundo provou isso com a Cazé TV, né? O streaming está crescendo, o YouTube está crescendo. E aí eu te pergunto, Bernardo, neste contexto, vocês têm números de audiência para a gente ver se bate com o Ibope ou vocês têm um resultado diferente? Legal, ótimo ponto que você trouxe, Zé. Desculpa falar de chamado de Zé, mas Mas é isso mesmo. então É tá o bom. Zé mesmo, é o Zé. Temos números, sim. O grande ponto que ficou para a gente, e as pessoas que defendem. De novo, acho que a gente não estou falando que a TV aberta é ruim, TV fechada, pelo amor de Deus, a gente está convivendo, é super importante, os números que você falou são super relevantes. A TV aberta é um grande parceiro, você consegue acessar em lugares. A gente está no Brasil, né? A gente não está na Suécia, então a gente tem que tá num ambiente que é importante, é fundamental a TV aberta. E a TV fechada tem uma abrangência enorme, então assim, não é, de novo, acho que a gente tem que conviver e tentar explorar da melhor forma todos esses meios que a gente tem. Acontece que a gente tem meios digitais chegando com uma abrangência enorme e com uma capilaridade enorme, com um poder de investimento enorme. Então, é o cenário, é o que é, né? Sem a gente, com a gente, apesar da gente, esse é o cenário. Não adianta a gente brigar com essa realidade. Mas o principal questionamento que vinha para a gente no ano passado, quando a gente fechou esse modelo, foi assim: a audiência vai cair, a quantidade de pessoas que vão assistir vai cair, vocês vão ver, vai ser um furo na água. Colunistas de jornal escrevendo: olha, pô, que formato que não funciona e tudo mais. Enfim, nem vale entrar nesse mérito. Mas, enfim, o resultado foi a gente, somadas as plataformas. Então, assim, primeira coisa, o YouTube, o canal do Paulistão no YouTube, a gente começou o canal com em torno de 100 mil inscritos, hoje a gente tem 2,8 milhões de inscritos. Se tornou, no ano passado, o maior canal de YouTube entre entidades esportivas do mundo, maior que Premier League, maior que FIFA, maior que qualquer outro. E a gente não tinha feito nada antes, assim, a gente não fazia absolutamente nada dentro do nosso canal do YouTube. Segundo, a gente tinha emissoras, por exemplo, a Record não tinha tradicionalmente futebol, tinha lá atrás, né, mas assim, muitos anos sem o futebol. Então a questão cultural das pessoas não acompanharem lá. A HBO Max, enfim, era um aplicativo. As pessoas me falavam assim: o que é HBO Max? Eu falei assim: cara, sabe Netflix? Então é um Netflix, só que da Warner. Então assim, você baixa um aplicativo, você assiste lá, pô, tem um monte de série legal. Eu até acho os produtos da HBO Max mais relevantes para o meu gosto do que o Netflix, por exemplo. E muita gente que assinava lá, porque tinha jogo exclusivo lá, assinava e continuava acompanhando lá, porque de fato tem uma oferta muito bacana. Então, assim, tinha muita novidade, mas voltando ao que você perguntou, audiência. A gente teve, segundo os dados do Ibope, em 2021, 36 milhões de pessoas que acompanharam o Paulistão Sicredi, nas plataformas tradicionais que eram o contrato anterior. Em 2022, somados todos os parceiros que a gente teve 46 milhões de pessoas, a gente teve 10 milhões de pessoas a mais, quase 30% a mais de pessoas que acompanharam. E aí, Zé, vou falar Zé, o que eu falo que eu acho que é bacana? Teve um jogo, se não me engano foi Red Bull, Bragantino e Palmeiras, pela semifinal, e eu estava acompanhando a minha casa, era época de pandemia, então o estádio estava mais fechado e tudo mais, e eu saí na rua de casa no intervalo. Eu moro no Brooklyn, aqui em São Paulo, eu estava andando pela rua e parei na padaria para comprar um pão, sei lá, um frios, alguma coisa assim. E o chapeiro da padaria estava com o celularzinho lá conseguindo acompanhar o jogo pelo YouTube. E aí eu voltei, eu tava voltando lá, vi numa varanda lá, gourmet, de uma pessoa lá, o cara assistindo pelo YouTube na TV, na Smart TV dele. E aí, beleza, aí passou, teve um outro jogo lá fui jantar, o garçom, eu tava tentando chamar o garçom de um restaurante japonês, o garçom lá, eu vi que ele tava dando um migué no trabalho lá, assistindo o jogo pelo YouTube no celular. Então, assim, a gente está dando a oportunidade de muitas pessoas que não tinham acesso poderem assistir esse tipo de conteúdo, sabe? Porque, além disso tudo, a gente teve no ano passado, desculpa, em 2021, 8 jogos transmitidos em TV aberta, gratuito para o torcedor.
Em 2022, por esse modelo, a gente teve 31 jogos gratuitos para o torcedor, pelo YouTube e pela Record. Então, assim, você aumenta esse alcance, você vai ter um alcance diferente. E mais do que isso, você tem um alcance de pessoas que não acompanhavam. Então, eu falei do chapeiro, do garçom e tudo mais, mas quem tem criança em casa ou quem convive com criança sabe a naturalidade que é uma relação que tem com o celular e com o YouTube que as crianças têm. Então, assim, você conecta com pessoas muito mais jovens. Então, o nosso público médio no YouTube, comparado com o público tradicional que a gente tem, era em torno de 42 anos a idade média do nosso público que a gente tinha. O público médio do YouTube é em torno de 35. Então a gente rejuvenesceu quase 10 anos o público médio do torcedor nessa plataforma. Então e aí é uma coisa que a gente fala muito, né? O futebol fala muito. Ah, mas o futebol está perdendo o torcedor para a Europa, para o time europeu, para o videogame, tudo mais. Estamos, é um fato. Agora, o que a gente está fazendo para mudar isso, né? A gente tem que estar, o que o Milton Nascimento falava, o artista tem que estar onde o público está, né? Então o público está no digital, a gente tem que ter um olhar para o digital, a gente tem que ter um olhar para esse novo público. Então foi mais ou menos isso, a questão da audiência foi isso, e eu só em relação aos números que você passou, e são os números que se divulgam mesmo, mas mas em breve eu acho que vai ter divulgações diferentes em relação a esse tipo de número aí do alcance das plataformas de streaming, porque hoje o nível de medição ele é uma medição que você põe o pé no freezer, a cabeça no forno e mede no umbigo a temperatura da pessoa. Então, assim, não é a melhor medição que a gente tem hoje ainda não. Então, as empresas de medição de audiência estão mexendo um pouco nisso para a gente conseguir ter uma visão diferente. Então, acho que em breve vão ter números diferentes. Evidentemente que a TV aberta tem uma abrangência gigantesca, mas o digital, dado o acesso à banda larga que está muito mais facilitado e muito mais barato para as pessoas, dado a quantidade de Smart TV e de smartphone que também a gente tem mais smartphone que pessoas no Brasil. Então, assim, dado tudo isso, a gente vai ter um acesso muito maior e muito mais facilitado pro digital, para as pessoas poderem consumir, e o futebol invariavelmente deve estar nesse lugar. Bernardo, eu passei 2 semanas em São Paulo, fiz os últimos 2 programas de lá. Hoje que eu estou aqui em Porto Alegre, estou falando sobre o futebol paulista. E eu acompanhei essas 2 semanas lá mais de perto. E eu fui pesquisar aqui sobre esses números, e tem um número aqui que me chamou a atenção, que foram, no final, foram 109 milhões de visualizações, não sei se esse número foi atualizado, da final do ano passado. A pergunta que eu faço, você já trabalha com uma expectativa de que para essa parte final agora do Campeonato Paulista, que nós vamos começar com as fases mata-mata, decisivas, isso tudo vai crescer em relação ao ano passado? Vocês têm indicativos de que vai crescer? E a outra questão, né? Você fala muito sobre o Paulistão Sicredi. Como é essa relação com name rights? Há uma dificuldade das empresas em comprarem um nome porque os veículos de comunicação não usam o nome. Como é essa relação de bastidores e como é tratar isso, essa dificuldade de dar visibilidade para a marca que comprou e pagou muito caro por um produto tão importante como o Campeonato Paulista? Pô, legal você ter feito essa pergunta, Norton. Eu acho que esse é mais um ponto do processo de negociação que a gente fez. Naming right, e eu concordo com você, historicamente, no Brasil, no meio esportivo, ele é bastante ignorado, né, pelos veículos, né. Vide que a gente tinha lá, sei lá, no Paraná, em Curitiba, tinha a Kyocera Arena, né, que era o estádio do Atlético Paranaense. Os naming rights de competição ou de estádio, enfim, sempre tendem a ser ignorados. Mas o que a gente fez nesses contratos de transmissão? Hoje, todos os nossos parceiros citam Paulistão Sicredi, obrigatoriamente, por contrato. Então, você vai no YouTube, o YouTube fala Paulistão Sicredi. O HBO Max fala Paulistão Sicredi. E a TNT também. A Record fala Paulistão Sicredi. O Premiere fala Paulistão Sicredi, que é uma quebra de paradigma enorme dentro do Grupo Globo, que, enfim, natural que não se falava parceiros que não fossem da emissora.
Então, hoje, os narradores têm a obrigação, por contrato, de citar o name do campeonato. O que isso faz? Valoriza a propriedade, gera mais receita para os clubes. Então, assim, é um ciclo produtivo e virtuoso para que a gente consiga gerar mais receita e que o patrocinador que está investindo uma quantia relevante tenha a sua marca ali com uma visibilidade. Mais do que isso, não só o name da competição, mas a gente tem, por exemplo, é o mesmo formato que hoje a Libertadores comercializou. Tem inserções comerciais que são nossas dentro das transmissões. Então, por exemplo, tem inserção no placar que é nossa, do Sicredi ou de outro parceiro. A gente tem inserção no gol, na hora que sai o gol, é um parceiro nosso também que é exibido na Record. Então, assim, dependendo da plataforma que a gente tem, a parceria, a gente tem inserções comerciais diferentes que nos proporcionam uma receita de marketing diferente e que aumenta essa receita e que no final se reverte para os clubes em forma de cota de participação na competição. Legal você ter citado esse ponto. Em relação a outro ponto que você falou sobre audiência, expectativa para 2023, a gente não tem dúvida que a gente deve ter um aumento de audiência para 2023, pelas parciais que a gente tem até agora. A gente está, dentro do estádio, a gente já está com um aumento já muito relevante, de mais de 40% de aumento de média de público dentro dos estádios, mas fora dos estádios também. Acho que também isso também por conta dessa questão cultural, né? As pessoas estão sabendo hoje é o segundo ano já onde que está passando nos mesmos veículos, as pessoas já estão mais acostumadas. A gente até criou um hot site que é cadeujogo.com.br para a pessoa poder saber onde que vai passar o jogo dela. Olha aí, Zé, olha aí, Zé. A gente fez isso justamente para... Isso está centrado no consumidor e não ser só um discurso de customer centricity. É realmente entender o problema das pessoas e resolver. Parabéns mais uma vez, Bernardo. Perfeito. Assim, meu pai, né? Não preciso ir longe. Meu pai, pô, Bernardo, onde que vai passar esse jogo? Como é que eu faço para assistir e tal? Então, assim, o meu pai está espraiado em todos os lugares aí para acompanhar. Só que eu falava, aí vocês estavam falando da Libertadores, né? Eu falava, amigos meus criticavam e tal, falavam, pô, isso é um absurdo que vocês estão fazendo. Então eu falei, cara, não é que a gente está fazendo, o mercado é assim, a gente está seguindo o que o mercado está ditando, né? E aí um amigo meu falou, isso é um absurdo, isso não vai existir em lugar nenhum. Eu falei, tá, então tá bom. Vamos ver a negociação da Libertadores no ano que vem, no final desse ano. Vamos ver como é que vai ficar a Libertadores. Eu aposto com você que vai ser diferente. E aí acabou a negociação da Libertadores, e aí tem o acordo de ESPN, Paramount Plus, TV Globo, enfim. Aí eu falei para ele assim, a Paramount está chegando no Brasil, né? Está chegando forte no Brasil. Eu falei, vem cá, você conhece Paramount Plus? Eu disse, não conheço, então, você vai ter que assinar Paramount Plus para assistir a Libertadores ano que vem. Não vem falar que é o Paulistão, que é o problema. O diretor aqui também está com o mesmo problema. Já assinava a Globo, já assinei tudo. Eu tô com 50 streamings aqui agora. Pronto. O diretor tá bem demais. O Norton tá brincando aqui, mas o diretor tá à frente do seu tempo. Tu não tá entendendo, Norton. Tá, eu e aqui, ó, nós estamos tudo conectado aqui com o Bernardo. Agora, Bernardo, esse modelo de negócio, né, que é muito bacana, assim, dá para ver que vocês realmente estão se comunicando muito melhor hoje com o torcedor aí em São Paulo, né? Em termos de rentabilidade, o que já se percebeu, assim, desse novo posicionamento da federação? Tá. Acho que tem dois lados desse retorno. Um que eu acabei de falar sobre a parte de marketing. Então, isso valorizou as propriedades de marketing da competição. Então, o naming sendo citado é completamente diferente de um naming que é ignorado por todos os veículos. Mas as propriedades de marketing da competição como um todo foram valorizadas. E aí eu entro num outro ponto que além de comercializar em fatiado, né, os direitos fatiados da forma como a gente fez, a gente assumiu a produção das transmissões. Então, a produção das transmissões, a geração das imagens são feitas por produtoras contratadas pela federação que seguem um roteiro de transmissão que é ditado por nós. E, evidentemente, que a gente tem, ao contrário de transmissões tradicionais que são feitas por veículos que não têm o interesse em exibir as marcas dos parceiros da competição, a gente tem todo o interesse em exibir a marca dos parceiros da competição e garantir para esses parceiros que a gente tenha essas entregas. Então, por exemplo, quando acontece um gol, a gente tem no LED um LED reativo. A hora que sai o gol, o LED grita gol junto com o torcedor. E aparece marca parceira que comprou essa propriedade.
e a gente consegue garantir essa exibição porque a geração é feita por nós. Então, assim, essa geração o backdrop de entrevista, a gente abre a imagem, o plano de câmera para o backdrop aparecer, com as marcas aparecerem com um nível de qualidade, visibilidade bom, de novo, aumentando a entrega, que evidentemente valoriza a propriedade. Então, isso gera um aumento de arrecadação do ponto de vista de marketing e gerou um aumento de arrecadação comparando o ciclo de transmissão de 2016 a 21 com o ciclo de 21 a 25, desculpa, 22 a 25, a gente tem um aumento de em torno de 30% de receita para os clubes. Então, esse passo foi dado. Então, assim, no final, o nosso objetivo, os dois objetivos que a gente tinha de gerar mais visibilidade e gerar mais receita, de uma certa forma conseguiram ser alcançados, gerando mais visibilidade, a audiência aumentou e mais receita, porque as cotas dos clubes acabaram aumentando por conta, principalmente de receita de marketing com o aumento de receita do novo ciclo de transmissão. Bernardo, eu ia até fazer uma pergunta sobre essa questão da transmissão. A transmissão é um sinal único que é distribuído pelos vários veículos que transmitem o campeonato. Respondido. A questão que tu falaste agora da distribuição é sempre um ponto polêmico entre os clubes, a questão da distribuição dos valores de direito de transmissão. Qual é o modelo do Campeonato Paulista? Os 4 grandes recebem uma faixa igual? Depois tem um segundo grupo, terceiro, quem sobe da segunda divisão? Como está essa previsão para 2022, que já passou, 2023 e até os últimos 2 anos de contrato? Como isso está, digamos, fracionado, esses valores conseguidos com os direitos de transmissão? Legal. Evidentemente que os clubes com maior relevância e maior apelo público, eles têm um valor diferenciado, né, em relação aos demais. Então, os 4 principais clubes que a gente tem no estado, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tem uma valorização em relação a isso, afinal, eles geram uma visibilidade, tem uma demanda, um público muito maior, né? Mas a gente tem, para todos os clubes, critérios objetivos de performance, de performance esportiva, né, de participação de quantidade de anos que eles estão participando do Paulistão. Então, se você participar um ano, você tem um valor, vai aumentando, quanto mais anos você tem, vai aumentando sua valorização dentro da competição. E além disso, tem o mérito esportivo a participação em competições nacionais. Então, quanto mais competições nacionais você participa e maior a divisão que você está, você tem receitas mais relevantes para os clubes. Mas, enfim, acho que tem uma divisão que ela evidentemente, dos 4 que tem uma visibilidade maior, e dos outros, todos os demais que vão escalonando também de acordo com esses critérios. O que é bacana, assim, Norton, é que hoje, a gente pode dizer que hoje um clube que menos recebe no Paulistão como cota, ele está em torno de uma cota de Série B do brasileiro. Então, assim, você já começa com Esse é um diferencial que os clubes paulistas acabam tendo, né? Porque você começa uma Série B, você tem uma receita totalmente diferente do que outros clubes acabam tendo pela relevância que a competição tem. Então, você já começa a Série B com um potencial maior, com um time mais... Tem muitos clubes, inclusive, que participam do Paulistão com um time muito bom, porque conseguem gerar uma receita muito bacana, e depois acabam caindo de receita na Série B, porque a Série B dura 7 meses, né? Então acaba caindo com o nível de qualidade do time, acaba caindo um pouco, porque o nível de investimento acaba tendo que cair. Mas todos os clubes têm uma receita bastante relevante que acabam conseguindo fomentar. Não é à toa, eu acho, hoje a gente tem 5 clubes na Série A gente tem 5 clubes na Série B, 6 clubes na Série B, 1 clube na Série C e 4 na D. Então, assim, de todos os 16 clubes, a gente só tem 2 clubes que não tem, 16 clubes do Paulistão, só 2 clubes não têm calendário nacional. Todos os demais têm calendário nacional. E na Série B, a gente tem na Série A2, a gente tem 2 clubes na Série B, que é o Novo Horizontino e a Ponte Preta. Então, a gente vai... uma das missões nossas no plano estratégico da federação é ter mais clubes em divisões nacionais e galgando título, enfim, tendo a oportunidade de estar participando de mais competições nacionais, internacionais, enfim, competições de alto nível. A sensação que a gente tem, né, Bernardo, e aí tu tocou num ponto e trouxe números e informações relevantes,
é que o futebol paulista já estava na frente dos demais, em termos até de organização e qualificação, e esse novo Campeonato Paulista colocou os clubes paulistas num outro patamar, evidentemente. A gente percebe, sendo de um estado do Sul e tendo um campeonato local aqui com muitas dificuldades, a gente percebe esse distanciamento e, como o Zé falou antes, né, infelizmente aqui as coisas são muito difíceis de serem modificadas, não houve nenhuma mudança de estratégia, e isso realmente acaba colocando o futebol paulista e o Campeonato Paulista num outro patamar. E a gente sente, que acompanha o futebol de perto, que sim, e aí eu vou dar um depoimento aqui de jornalista e de torcedor. Hoje o Campeonato Paulista tem uma relevância e uma importância para a própria mídia muito maior que tinha 2, 3 anos atrás. Para mim isso é claríssimo. Norton, e só um adendo ao que tu disseste. Teve um ano em que a Federação Gaúcha de Futebol resolveu transmitir jogos durante o campeonato nacional, jogos que eram realizados aqui no interior do estado. Eu não me lembro qual era o campeonato, mas ou qual a série, ou enfim. E os jogos eram transmitidos com um celular. Aí o Bernardo fala em protocolo de transmissão. Os caras padronizaram a transmissão, qualificaram a transmissão. Quer dizer, não adianta, é um somatório de coisas. A gente sabe, nós que somos jornalistas e adoramos a frase que conteúdo é rei, né? Mas só o conteúdo, que no nosso caso aqui já não é grande coisa, com uma forma e uma plataforma ruins, aí não tem salvação. E eu estava me lembrando da frase do jornalista Jeff Jarvis, de 2013, tu vê, e agora que isso está chegando, né? Do what to do best, link to the rest. Uma profecia que o cara fez em 2013, e só agora nós estamos botando isso em prática, e com um brilhantismo, com um extremo profissionalismo aí pela Federação Paulista de Futebol. Agora, deixa eu pegar carona nesses comentários de vocês. Bernardo, alguma federação aí do Brasil procurou vocês para entender um pouquinho desse novo posicionamento, para de repente abrir a janela, olhar para fora o que está acontecendo nesse mundo, ou não? Eu acredito que sim, eu acho que teve contatos, assim, nossos, a gente sempre tem contato e troca de ideias com federações, e, enfim, com a própria CBF mesmo, para tentar. Porque, assim, para a gente é fundamental que o futebol como um todo cresça, evolua, entendeu? Para a gente, quero que o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paranaense, todos os campeonatos, cresçam, sabe? Porque é o ecossistema como um todo. A gente como jornalista, a gente vive do futebol, a gente precisa que isso aconteça, né? E não só nós jornalistas, mas o futebol como um todo precisa dessa evolução. Então a gente mantém sempre contato e tudo mais. O Reinaldo, que é o presidente nosso, o Reinaldo Carneiro Bastos, tem uma relação ótima com o presidente de federações e tal, para tentar construir, passar, caminhar. A gente não tem nenhuma pretensão de ser professor, de estar como deve ser, como não deve ser, mas, assim, o que eu falo que foi o nosso lado, assim, a gente não inventou a roda em absolutamente nada, assim, sabe? A gente não criou nenhum negócio da Tesla, não. A gente só está seguindo modelos que funcionam, assim, sabe? A gente tenta seguir modelos que funcionam. Evidentemente que é adaptado à nossa realidade, evidentemente que é adaptado ao nosso potencial também. Não dá para a gente achar que a gente é o melhor do mundo, né? A gente não é. O futebol brasileiro não é o melhor do mundo já faz 20 anos, né? 21 anos, né? Concordo plenamente contigo. Nós não somos o melhor futebol do mundo e não somos mais o país do futebol. Isso eu assino embaixo contigo. Exato. Então, acho que a gente tem que ter a humildade, né, de olhar e falar, porra, quem que tá fazendo coisa legal? Pô, a Premier League tá fazendo isso. Pô, a Série A italiana tá fazendo aquilo. Pô, a MLS tá fazendo alguma coisa. Então, a gente tem que olhar para referências e tentar trazer e adaptar as nossas realidades também, né? Quando eu falei, eu não quero só a prepotência, eu falei assim, que a gente seguiu o modelo da NFL. Não é que eu tô falando que a gente é NFL, pelo amor de Deus. A NFL fechou um contrato de $1 bilhão, né? Não é isso que a gente está falando. Mas, como é que a gente pode olhar essas referências e tentar adaptá-las aqui para fazer o melhor? Então, acho que esse é o caminho, assim, acho que é todo mundo dá a mão aí, eu acho que todos estão entendendo como é que esse modelo funciona, assim, sabe? Eu acho que talvez
um vai demorar um pouco mais, outro vai demorar um pouco menos e tal, mas invariavelmente isso vai acontecer. Estamos vendo aí a questão da liga, né? Acho que os clubes tentando encontrar uma sinergia aí, tentando se entender, que a gente, como federação, a gente é super a favor da formação da liga, mas assim, que a gente fala aqui também, não adianta ser assim, igual o SAF, né? Ah, virou SAF, então todos os problemas acabaram. Eu falei, gente, empresa, um monte que quebra aí, porque é mal administrado, não é porque virou empresa que vira bem administrada. Não, pelo contrário, um monte de empresa que sai quebrando aí. Então, assim, precisamos melhorar como um todo. Então, a formação da liga, acho que é um baita passo que se dá, a centralização da negociação dos direitos. Não é possível que o Brasil siga esse modelo de negociação individual de direitos que não existe em nenhum lugar evoluído do mundo, sabe? Então, pô, precisamos fazer esses movimentos. E o futebol melhorando para a gente que trabalha com futebol é melhor, para o futebol vai ser melhor, vai gerar mais receita, vai gerar mais emprego. É uma questão social. E aí entra o parte social do futebol, que é o papel social de ser uma plataforma que não existe comparação, né? Eu falo, não existe comparação do futebol com nenhum outro segmento. Não existe nenhum outro segmento que movimenta as pessoas, não existe nenhum outro segmento que faz a pessoa parar, se locomover, gastar grande parte do seu salário para comprar ingresso. Então a gente precisa aproveitar isso e tratar bem o torcedor, né? Acho que esse é o principal ponto. Voltando no começo da nossa conversa lá, né? Como é que a gente consegue tratar bem os torcedores, oferecer para os torcedores um bom serviço? A FIFA fez uma homenagem maravilhosa ao Pelé na entrega do The Best. A Federação Paulista também tem homenagens ao Pelé. O troféu leva o nome do Edson Arantes do Nascimento, o maior vencedor do Campeonato Paulista. E aí eu queria saber, Bernardo, se tem alguma outra ação, alguma outra forma que a federação, que o Campeonato Paulista vai homenagear o Rei, o nosso maior jogador, o maior de todos, enfim. Ótimo, porra, bem lembrado, Norton. Sim, a primeira coisa que a gente decidiu, todos os jogos do ano de 2023 da Federação Paulista vão ter um minuto de silêncio em homenagem ao Pelé. Assim, mas tá chato, cara, é o Pelé, assim, não tem, assim, mas em dezembro vocês vão fazer assim, o Pelé merece. Então, uma decisão da federação, do presidente para fazer isso. Segundo, a gente fez na rodada de abertura, no primeiro jogo, Santos e Mirassol, a gente fez uma homenagem ao Pelé com 3 ídolos do Santos, que levaram uma coroa a um trono que a gente construiu e deixou dentro do centro do gramado, a gente apagou todas as luzes, a gente mudou, os clubes foram mega parceiros, os nossos parceiros de transmissão foram mega parceiros, a gente mudou o horário do jogo para fazer à noite, para a gente conseguir fazer uma baita homenagem ao Pelé, com 1000 balões brancos que foram pro céu, a questão do trono, um jogo de luz, enfim, a gente fez um jogo era o primeiro jogo do Santos, né, pós morte do Pelé, jogo do Santos profissional, foi feito. A gente Todos... ficou linda, linda homenagem, nós vimos. Bacana, pô, obrigado. Todos os jogos aos 10 minutos, o LED do campo faz homenagem ao Pelé, todos os jogos a gente tem, enfim, um minuto de silêncio que eu já falei. O troféu Rei Pelé vai ser um item exclusivo, o único que vai ser feito. Então, todos os campeonatos vão ter uma coroa em cima, todos os campeonatos vão ter no troféu uma coroa em cima, em que vai ser entregue, e o do Paulistão, o troféu Rei Pelé, que vai ser entregue para o grande campeão. A gente está preparando também para a final e para a festa de encerramento da competição, uma grande homenagem ao Pelé também. Acho que a gente fala assim, qualquer coisa que a gente fizer para o Pelé é pouco. E, para finalizar todas as homenagens, a gente rebatizou o prédio aqui da federação, que na verdade não tinha nome, e a gente batizou o prédio da federação como Edifício Rei Pelé também. Então, todas as homenagens que a gente pudesse fazer, a gente estava fazendo para ele. Nossa, que lindo. É sobre isso, né, meninos? É sobre isso. Não tem mais o que dizer, né? Porque justíssima a homenagem, como você disse, né? Qualquer coisa é pouco pelo tanto que ele fez. Bernardo, que coisa boa de ter aqui, depois de tantas tentativas do Norton Capel, de ter aqui realmente foi esclarecedor, muito bacana mesmo. Como aprendemos, né? Que coisa legal, que sirva aí de inspiração para as federações num todo, né? Para que se possa realmente dar as mãos, como o Bernardo falou, e todos nós evoluirmos, né? Com uma nova realidade que se apresenta para o futebol. Muito obrigada, Bernardo, aí pela tua participação aqui com a gente.
Obrigado vocês, foi um enorme prazer. Demorou, mas que espero que tenha sido bom aí para o Golcast. Foi um prazer estar com vocês, Duda, Norton, Zé. Espero estar em breve aí próximo com vocês de novo. Combinado, então, gente. Muito legal. Esse é o nosso Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Se inscreve, acompanhe. Beijo e a gente se vê.